Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND desta terça-feira. Nosso querido Paulo Alceu está de folga, daqui a pouquinho ele volta aqui para o nosso Conexão ND na Record News. Mas hoje a gente vai tratar um pouquinho, e muita gente tem essa dúvida, né? Para que lado vai a nossa cultura aqui em Santa Catarina? Principalmente agora com a pandemia, desde o ano passado, né? É um setor que sofreu bastante por causa dos teatros, shows, né? Os espetáculos e tal. E agora, quais são as novidades que a gente vai ter para esse restinho de ano de 2021 e também para os próximos anos? Por isso que a gente resolveu convidar aqui o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edson Lemos, que é o Edinho Lemos. Seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Maravilha, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Prazer sempre. Bom, o Edinho Lemos, que ele formado em administração, né, gestão de negócios, quer dizer, tem bastante experiência nessa questão aí de gerenciamento, foi diretor de marketing também e eventos da Secretaria de Turismo de Florianópolis, também trabalhou no Instituto Geração de Oportunidades, o IGEOF, né, também coordenando esse trabalho, e ainda foi coordenador também do Polo de Turismo da Grande Florianópolis, né, também falando sobre turismo cultural, né, que daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco sobre isso também. Como é que você veio parar na cultura? Quer dizer, a cultura hoje é uma pasta que tem um grande problema daqui para frente, quer dizer, muitos eventos e tal deixaram de ser realizados por causa da pandemia, a gente tem esse desafio, né? Você está agora preparado, então, para enfrentar esse desafio? Bom, a gente está... Boa noite a todos. A gente está realmente se preparando, né? Preparado a gente nunca está, porque a vida é um eterno aprendizado. Verdade. E eu vim parar na cultura, Alexandre, por um convite feito pelo governador do estado, Carlos Moisés, né? Devido à experiência que a gente já teve no executivo, fui 2 vezes secretário do município, né? Como mesmo você mencionou há pouco. Também temos alguma experiência parlamentar, fomos vereador por 2 mandatos, vezes, né? 2 vezes mandato aqui em Florianópolis, né? E a questão de eu ficar atrelado há um bom tempo no turismo, aqui da capital e também coordenando o Polo de Turismo da Grande Florianópolis, um projeto muito bacana na época, né? Ele me deu uma certa experiência, uma certa bagagem em trabalhar situações aliadas com a questão cultural, né? Porque uma coisa não está dissociada da outra. Cultura e turismo, elas têm que caminhar junto, né? Já vi isso, veio que na Europa, por exemplo, o turismo cultural ele é visto por milhares de pessoas durante, né, o ano inteiro, tanto na França, como na Espanha, Portugal, né, e tantos outros países, né? E hoje nós temos esse desafio frente à pasta da cultura, da Fundação Catarinense de Cultura, de juntos aí com o segmento cultural, com as setoriais que a gente está trabalhando, uma política cultural muito bacana, políticas públicas realmente para o Estado, né? Então a gente tem tido aí bons resultados conseguindo até o momento, e para isso a gente fez um plano de gestão que apresentamos para o governador assim que nós assumimos, né, a curto e médio prazo, de ações que possam ser implementadas, né, em todo o Estado, descentralizando a cultura. Esse é o grande desafio, né, porque durante muito tempo a Fundação Catarinense de Cultura ela ficou com o estigma de ficar muito para o lado de cada ponte e não atravessar a ponte, né? Certo. Então, assim, a gente, dentro desse programa que nós vamos lançar aí no dia de amanhã, né, o SC Mais Cultura, né, dentro desse programa Guarda-Chuva, um dos programas é justamente a questão da descentralização da cultura, onde vamos trabalhar, né, e o rumo da cultura ele vai para as 6 mesorregiões do estado, é isso que vai. A gente quer trabalhar em todos os municípios de Santa Catarina. Quer dizer, o estado agora de Santa Catarina está lançando já a partir de amanhã, então, quarta-feira, né, vai ser às 10 horas da manhã o lançamento oficial desse programa SC Mais Cultura. Mas antes de a gente entrar nesse SC Mais Cultura, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa, porque muitas vezes até as pessoas perguntam, né, mas do que cuida a Fundação Catarinense de Cultura? Me explica um pouquinho o que é a Fundação Catarinense de Cultura. Bom, a Fundação Catarinense de Cultura ela é o órgão oficial do governo, hoje ela tem um porte de secretaria, né, em função da extinção da antiga SOL, vinculado é um órgão vinculado direto ao gabinete do governador, né, e ela que fomenta as ações da cultura no estado de Santa Catarina, tanto na parte de fomento como difusão, divulgação das ações, né. Também está sob a responsabilidade da Fundação vários espaços que nós temos culturais no estado. Certo. A maioria fica aqui na capital, né, onde nós temos o Teatro Pedro Ivo, que é sob a nossa responsabilidade. Nós temos o Complexo do SIC, o Teatro Abademir Rosa, o cinema, o Museu de Artes de Santa Catarina, que fica no SIC também.
né? O Museu da Imagem e do Som, né? Temos aqui o Palácio Cruz de Souza, aqui dentro tem o Museu Histórico de Santa Catarina, o Teatro Álvaro de Carvalho, a Casa de Campo, que é muito visitada ali do governador Cílio Luiz, ali em Rancho Queimado, que está passando por um período de reformas, e o Museu Nacional do Mar, lá em São Francisco do Sul. E também tem o Museu Etnográfico dos Açores e Açoriano aqui em Biguaçu. Certo. Quer dizer, todos esses espaços culturais, essas casas, são de responsabilidades e mantidas pela Fundação Catarinense de Cultura. E nela nós promovemos várias ações, né? Como exposições, outro tipo de atividade desenvolvida com os municípios. O Teatro Pedro Ivo, por exemplo, ele estava fechado ou continua fechado ainda? Não, ele está aberto. Ele está aberto agora? Está aberto, né? Que ele passou por uma reforma, algo assim? Não, ele passou por o Pedro Ivo, né? O Pedro Ivo, perdão. O Pedro Ivo, nós pegamos e mudamos agora todo o telhado, né, dele. Né? Ele tinha há muito tempo sem uma reforma, mas ele está funcionando. Nós não abrimos ainda os teatros, e a gente vai fazer isso até o final desse mês, está dentro da nossa programação, para receber, então, os espetáculos Santo Pedro Ivo, como aqui no Teatro Ademir Rosa, no SIC. Até porque foi feito agora há pouco tempo um teste, né? O evento teste, e esse evento teste, justamente aí do pós-pandemia, como é que foi o resultado? Foi um sucesso. Foi um sucesso total, né? Tiveram lá mais de 500 pessoas que participaram do evento, junto com a Camerata, Florianópolis, né? Um concerto belíssimo. Infelizmente, tanto eu como o governador tivemos que assistir de casa, né? Porque a gente não estava ainda com a segunda dose, tinha que estar já imunizado com a segunda dose, mas a gente assistiu pelas redes sociais, né? Que foram transmitidas, e assim teve a aprovação total de todos que foram ali, até porque existia um cuidado junto da gente, dessa comissão que organizou o evento teste, né? Para justamente aos poucos ir fazendo com que o setor ele voltasse à atividade. Então, teve acompanhamento da Unisul, da Univale, universidades que fizeram o teste do Covid com todos que foram participar, e depois o evento ainda teve acompanhamento. Então, foi um sucesso total, tanto que agora, aos poucos, a gente está abrindo as atividades aí no estado. Agora, até o final do mês, então, já começam a abrir os teatros. Essa é a ideia. Essa é a ideia, até o final do mês, paulatinamente, né? Exatamente. Por exemplo, um teatro que tem capacidade, acho que no SIC, Teatro do SIC deve ter 900 e poucos lugares, né? Vai começar com o quê? Com 500, 400 e pouco? 500, essa é 500 pessoas, mais ou menos a metade, né? Isso. Entendi. Tem uma questão curiosa que muita gente fala aqui, antes de a gente entrar até um pouco no projeto, não é, do SC Mais Cultura, que eu acho que vai vir coisa muito bacana ainda pela frente, mas tem pessoas que falam assim, poxa, Florianópolis aqui carece, não só Florianópolis, a capital, mas o estado, de que venham grandes espetáculos, outras peças de teatro, às vezes dos circuitos Rio-São Paulo e tal. O que falta para Florianópolis e Santa Catarina receber mais esses eventos? Agora, saindo um pouco da questão da pandemia, né? Mas de uma forma geral, o que falta para Santa Catarina ganhar esses grandes eventos? Na realidade, eu acho que faltava um pouco de investimento. Certo. Agora, com esse programa que nós estamos lançando, isso vai ser possível, né? Através de captação de recursos para que eles possam proporcionar eventos desses que venham para cá. Inclusive fazendo parcerias, né? Esses dias eu recebi na Fundação Catarinense de Cultura, né, a coordenadora da Ópera de Manaus, né, que gostaria de trazer um espetáculo lá, que é conhecido no mundo inteiro, para Florianópolis. Né? Eu disse, não, aí eu falei do programa, né, que a gente estaria lançando, e ela ficou muito interessada em que isso acontecesse. Né? Então, mas na realidade, Alexandre, eu queria te dizer o seguinte, nós temos aqui um ativo cultural muito bom em Santa Catarina, com muita qualidade. E esse programa que nós vamos lançar é para justamente qualificar ainda mais esse produto, né? Não só para que os catarinenses conheçam, mas também que a gente possa levar para outros lados do Brasil, até fazendo esse intercâmbio. Né? Os estados vêm para cá, que tem o seu ativo cultural das suas produções, apresentar em Florianópolis, e a gente também consiga, né, levar essas produções que a gente tem aqui para fora. Né? Esse programa, na verdade, ele vai tentar fomentar também esses eventos, porque muitos empresários até diziam assim, mas não vale a pena porque não tem muito público, por exemplo. Isso procede, esse tipo de argumento? Eu acho que assim, Florianópolis hoje é uma cidade cosmopolita, né? Ela tem público para tudo. Né? As pessoas, tem muita gente morando aqui do eixo Rio-São Paulo, dos estados vizinhos, aqui Paraná, Rio Grande do Sul e até de outras regiões de Santa Catarina. Né? E isso acaba, nessa mistura de culturas, né, fazendo com que hoje as pessoas tenham até um pouco mais de exigência com relação à questão do produto cultural. Exato. Eu acho que tem público, sim, para isso. Né? E se notares uma coisa é o seguinte, esses grandes espaços que tinham teatro para 1.500, 2.000 lugares,
com a evolução tecnológica hoje, e aí na pandemia foi provado isso, né, a tendência é diminuir os espaços, porque vai ser muito difícil hoje você lotar um teatro com 1.500 lugares. Então, é preferível ter um teatro de 500, 600 lugares, fazer 2, 3 vezes a mesma peça ou apresentação que for de show, nesse sentido, né, do que ter esses grandes espaços, que às vezes é complicado até para manter. Né? Então, eles tornam-se muito grandes e, às vezes, em muitos casos, torna-se um elefante branco. Né? Então, assim, a tendência do futuro é essa. E, para isso, também nós temos um novo programa dentro desse projeto Guarda-Chuva, né, do SC Mais Cultura, de fomentar espaços culturais, de desenvolvimento cultural no interior do Estado. Ah, entendi. Então, você acha que essa tendência agora de os teatros diminuírem mesmo o número de lugares por causa da pandemia? Por causa ou também por outro? Não é. Eu acho que a pandemia ela acabou o seguinte: quem não tinha essa familiaridade de trabalhar com a questão tecnológica e até trabalhar home office, isso tornou-se uma coisa boa para todo mundo, Sim, inclusive. É uma necessidade, né? É uma necessidade. É ruim para quem gosta do convívio, como a gente, de estar, né, frente a frente conversando, sentir o calor humano e tal, mas para a questão de trabalho mesmo, né? Então, hoje as lives estão aí para provar isso, né? Então, e a gente vê, por exemplo, os museus virtuais que tem, você não precisa viajar no mundo para ver, então são vários museus que tem no mundo que você pode acessar de um celular, de um laptop ali e conhecer. Claro, não tem nada melhor do que ir lá presencialmente, mas se continuar existindo fatores como esse, como aconteceu com a pandemia do coronavírus, né, vai existir um outro nicho também que pode ser, e vai ser uma tendência também aqui em Santa Catarina. Eu estive fazendo uma visita em Joinville, né? E lá eu conheci o Museu da Dança, porque tem um festival de dança de Joinville, e lá esse é o Museu da Dança. E é um espetáculo, ele é praticamente todo virtual, quer dizer, ele tem algumas peças, mas em cada situação tem um QR Code que ali você já pega e já interage junto com... É muito bacana isso. Então, eu acho que é uma tendência de futuro. Isso pode acontecer aqui também, pode acontecer. Em Florianópolis. Vamos começar, então, a conversar um pouquinho sobre o programa, né, Santa Catarina Mais Cultura, SC Mais Cultura. Qual é o grande mote? Quer dizer, vai melhorar também a questão dos editais, né, para várias pessoas os atores da questão cultural aqui em Santa Catarina vão poder participar, mas no que consiste o Mais Cultura? Bom, Alexandre, é o seguinte, o SC Mais Cultura, ele é um programa guarda-chuva que existe vários projetos e ações ali dentro. Na realidade, quando se fala em investimento em cultura, a gente tem que contabilizar tudo, né? Eu falei ainda há pouco que a gente fez uma reforma no teatro do Teatro Pedro Ivo. Sim. Isso tem que ser contabilizado como investimento. Sim. Por quê? A comodidade, o conforto em que o telespectador que vai lá, né, que o espectador vai lá, ele tem que sentir bem agradável. Tudo isso é investimento que se faz. Né? Os fomentos que se faz com a parceria da Fundação Catarinense de Cultura, também isso tem que ser contabilizado. A manutenção dos museus, para o melhor conforto de quem vai ver uma exposição, né? Também tem que ser contabilizado isso como os equipamentos que a gente tem, né? Por exemplo, na área tecnológica e de informática, isso também, para fazer os processos se movimentarem, para dar mais agilidade, inclusive para atender os proponentes dos editais, também são investimentos que não é só na questão da apresentação com relação a fomentar no sentido de estimular que esse ativo cultural que tenha e os proponentes da área cultural, que eles façam apenas os seus projetos. Existe todo um sistema em volta que tem que estar preparado para recepcionar tudo isso. Né? Então, é nesse sentido que o SC Mais Cultura veio, né? E a gente conseguiu colocar dentro dessa gama de projetos e ações, né? Quantificar tudo isso, e só no ano agora de 2021, né? Serão investidos até final de dezembro 129 milhões de reais no setor cultural. 129 milhões. Isso vai ser distribuído para todas as áreas da cultura. Para todas as áreas da cultura. Né? Então, assim, só para teres uma ideia, com relação à questão dos nossos espaços culturais, né? Nós estamos fazendo, fizemos a reforma no Pedro Ivo, vamos fazer uma reforma no TAC, estamos fazendo melhorias no complexo do SIC, né? Inclusive o SIC vai passar por uma pintura externa também. O Museu Histórico do Palácio Cruz de Souza recebeu também melhorias. A Biblioteca Pública do Estado, que tem milhares de visitantes durante um mês, tá? Ela recebeu já toda uma reforma externa, estamos começando uma reforma interna, inclusive toda a parte de ambientação, né, que vai ter.
Para o ano que vem, daí não está no orçamento desse ano, né? Apesar da gente já estar tratando da questão da licitação, o governador, inclusive, já fez o anúncio, né? Nós vamos investir 20 milhões de reais em toda a reestruturação do Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Tá? Desde a época do ex-governador Wilson Kleinbing, que não recebe uma reforma. Puxa. Uma reforma dessa monta, né? Sim. Então serão 20 milhões de reais, são em várias etapas, serão 3 anos de reforma, né? Mas por enquanto nós estamos fazendo um paliativo para manter o Museu Nacional do Mar, que é o grande atrativo de São Francisco, aberto até a temporada de verão. Depois a gente vai começar a reforma. Mas, por exemplo, esses 129 milhões já começaram a ser utilizados, por exemplo, do Pedro Ivo, Já começaram. Desde que nós assumimos, faz 4 meses que eu estou à frente da gestão da Fundação Catarinense de Cultura. De lá para cá, a gente conseguiu descentralizar um pouco o nosso orçamento. Né? Então, a gente, além dos editais, né, que, como o edital Elizabeth Anderle, de estímulo à cultura, tanto o Prêmio Catarinense de Cinema, como Aldir Blanc, agora, o SC 2021, que os editais são todos feitos pela Fundação Catarinense de Cultura, que são 27 milhões e 400, né? Que ficou muito bacana, por sinal edital, ele vai atender todos os setores culturais do Estado. É impressionante. A maioria dos projetos, porque nós temos que gastar no Aldir Blanc agora, todos esses 27 milhões e 400 até o final desse ano, de dezembro. Tá? Então, a nossa intenção é não devolver um centavo. Né? Claro. Então, a gente está estimulando que todos as pessoas, os fazedores de cultura do Estado, acessem o edital, façam seus projetos, porque tudo que já tiver um cunho cultural já vai ser previamente já aprovado, né? Claro. Sabe? Então, óbvio que vai haver uma seleção, né? Mas a intenção é de que realmente seja atendido em todos esses editais. Esses editais, por exemplo, vão começar a ser abertos quando? Ou já estão abertos, já estão nas inscrições, tanto o Elizabeth Anderle como de cinema e quanto o Aldir Blanc. Mas tem outros que vão ser abertos ainda este ano também, para o pessoal já começar a se preparar? Aí nós temos o grande lançamento, que será amanhã, que vai ser o PIC. Tá. Que é o Programa de Incentivo à Cultura. Esse é o que o setor cultural de Santa Catarina está mais esperando, que é a nossa lei do mecenato, a lei do mecenato estadual, né, que foi construída a várias mãos, né, e aprovada e sancionada pelo governador, né, e aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Ela virou lei, né, e o Estado vai aportar, nesse ano, 75 milhões de reais. Tá? Ele vai incentivar, melhor dizendo, 75 milhões de reais através de deduções de alíquota do ICMS. Então, vai ser feita a captação dessas cartas de captações, que é dada para o proponente, assim que o seu projeto é aprovado, e a partir daí ele começa a fazer a captação. Mas já está dentro desses 129 milhões? Não, está dentro dos 129 milhões. Dentro dos, então, 75 mais o restante. Porque, na realidade, a alíquota é 0,5% do exercício anterior. Então, por exemplo, para 2022, se a arrecadação for maior, né, a tendência é que, de repente, esses 75 milhões, eles aumentem, inclusive. E aí nós enfrentamos um grande problema com isso. Qual é o problema que nós enfrentamos? Nós queremos que o pessoal da cultura faça um projeto. Façam projetos. Sabe? Nós precisamos gastar por ano esses 75 milhões. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai tentar abrir um pouco esse leque aqui da nossa discussão, né? E tentar incentivar você, que faz parte, né, dessa área cultural, que tem, por exemplo, peças de teatro, shows, enfim, qualquer área cultural, até mesmo exposições, e que possam, então, participar desse edital. Mas a gente vai detalhar um pouquinho isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o Edinho Lemos, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, aqui no nosso Conexão ND. A gente volta rapidinho. Conexão ND desta terça-feira falando de cultura. Afinal de contas, né, daqui para frente, quais serão os investimentos para a cultura em todo o estado de Santa Catarina? Né? Agora tem um grande lançamento amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, quando o governo do estado vai lançar, através da Fundação Catarinense de Cultura, né, o programa SC Mais Cultura. Tem muito investimento daqui para frente para agitar esse setor aqui tão importante do nosso estado, né, o setor cultural. Por isso a gente está conversando com o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho Lemos. Edinho, agora há pouco a gente estava falando, né, que o senhor estava fazendo até um apelo para o pessoal da cultura aqui de Santa Catarina para que entrem realmente nesses editais
para poderem usufruir desse dinheiro que está liberado, né? Isso. Como é que as pessoas podem ter acesso a isso, então? Bom, na realidade, os editais que estão hoje com as inscrições abertas, que nós temos o Elizabeth Anderle, de Estímulo à Cultura, Certo. para os vários segmentos, cultura popular, para cultura, para artes plásticas, para circo, para projetos dos mais variados segmentos do setor cultural. Uhum. E também nós temos o Prêmio Catarinense de Cinema, que aí entram desde documentários até filmes infantis, longa-metragem e curtas, obviamente, curtas-metragens também, né? E o SC 2021 do edital da Lei Aldir Blanc, no valor de 27.400.000 reais. Só relembrando, Alexandre, que o edital Elizabeth Anderle é de 5.600.000 de estímulo à cultura, o de cinema de 5 milhões e a Lei Aldir Blanc são 27.400.000. Aí sim, esse abrange todas as áreas que possa imaginar. Mas Teatro, 7 milhões circo, é para vários atores, né? São para vários, não é para um são só. vários. Não, porque assim, para teres uma ideia, né, são mais de 1.500 projetos que serão aprovados só com a Lei Aldir Blanc. Vão estar disponível ali. Isso, a gente fazendo uma continha média, mais de 10 mil pessoas ligadas diretamente à cultura vão ser beneficiadas com esse edital. Puxa, 10 mil pessoas, é bastante gente. Sabe? Realmente bastante gente. Então, assim, por isso que a gente está pedindo que as pessoas entrem, porque nós temos que pagar, nós temos efetivamente que pagar esses projetos que foram contemplados até 31 de dezembro de 2021. Claro. Né? E aí Então, tem que entrar, então, aonde? Na Fundação Catarinense de Cultura? aí mesmo, no entra site? justamente no site, vai no site da Fundação Catarinense de Cultura, que é o www.cultura.sc.gov.br, né? E lá tem todos esses editais que a gente acabou de mencionar, né? E ali tem todas as regras para poder passar desses editais. Então, não vai ser por falta de recursos que o setor cultural de Santa Catarina vai começar a fazer essa roda voltar a girar, né? Verdade, verdade. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que estão, por exemplo, na área de cinema, né? E a área de cinema todo mundo reclama, né? Ah, mas é um grupo muito fechado, só eixo Rio-São Paulo que tem dinheiro e tal. E aqui você tem aí pelo menos 5 milhões. Tem 5 milhões. 5 milhões. E até vou te dar em primeira mão aqui, para ti. Vai ser o Opa. primeiro saber. Vamos lá. Nós conseguimos, para o orçamento de 2022, Sim. aumentar em 60% o valor do edital de cinema. Ele passa de 5 para 8 milhões. Opa! Já aprovado pela Secretaria da Fazenda. E também o Elizabeth Anderle passa de 5.600 também para 8 milhões. Então, a gente teve um acréscimo no nosso orçamento. Né? Nós conseguimos Beleza. dobrar o orçamento de 2021 para 2022 de 49 milhões para 101 milhões, o orçamento total da Fundação. Puxa. Ele dobrou. Né? Então, quer dizer que a predisposição que o governo tem, que o governador tem, em incentivar Claro, o existe setor essa cultural vontade mesmo. de Santa Catarina. Até porque muita gente que saiu muito prejudicada esse ano, né? No ano passado, principalmente, por causa da Covid, vai ter esse incentivo agora a mais. E essa é uma das grandes preocupações, Alexandre, inclusive, né, nas reuniões de colegiado, né, e foi o setor que mais sofreu esse impacto da pandemia, foi o setor cultural e o setor de eventos. Então, eles têm que ter uma atenção especial. E nisso o governo está sensível. Né? Então, por isso que a gente está dando essa atenção especial, até porque eles são merecedores, quer dizer, Claro. Nós temos que valorizar muito a cultura, né? Porque o Estado sem cultura não tem identidade nenhuma, né? Sem dúvida. Então, assim, e é nesse sentido que a gente está cada vez mais fomentando e divulgando as ações, fazendo parcerias também, obviamente, tá? Com o setor cultural do Estado. Esse lançamento amanhã vai ser para convidados, né? Amanhã a gente convidou realmente as setoriais ligadas à cultura, do cinema, de teatro, da música, Certo. da dança, né? E algumas autoridades, o colegiado também vai ter, né? A imprensa obviamente vai se fazer presente, né? Então onde eles vão ser depois vão poder divulgar para multiplicadores, os né? multiplicadores, essa é a palavra, Entendi. justamente, né? Do lançamento que vai ser feito amanhã. Certo. Então, amanhã, até em função também da questão do Covid-19, tá? Então ele vai ser restrito, Claro. né, para o número de convidados. Entendi. Vai ser aonde mesmo? Vai ser no SIC. No SIC, no Centro Integrado de Cultura. Integrado de Cultura. Tá, só para esses Às 10 convidados. horas da manhã. Você falou também do incentivo para dança, né? A gente fala muito de teatro, cinema e tal, mas também tem para dança. E a gente sabe que a gente tem uma escola, a Escola Bolshoi, que é uma das mais importantes, né, do mundo, também sediada aqui em Santa Catarina. Tem projeto para isso também? Tem. O Bolshoi recebe, por ano, uma verba considerável do governo do Estado, até porque está na Constituição Estadual. Faz parte, né? E nós temos um convênio com eles, assim como também nós temos um convênio com o Festival de Dança de Joinville, Sim. que é o maior festival de dança da América Latina. O Bolshoi é um grande parceiro da Fundação Catarinense de Cultura.
Por sinal, né, eles fizeram uma parceria com o Rio de Janeiro e lá na favela da Cidade de Deus eles vão fazer um curso online, né, para justamente estimular essas crianças de comunidade e aí resolveram trazer também para Santa Catarina. Assim, ó, nada mais justo, até porque vocês recebem recursos, né, eles fazem um trabalho brilhante, muito bonito, a gente esteve lá fazendo uma visita na escola com os diretores, né? Então eles propuseram fazer uma ação aqui na Grande Florianópolis. Aí escolheram aqui a Unidos da Coloninha, que começa, acho que dia 28 ou 29 desse mês de setembro, vai ter uma seleção, tá? Com as crianças da comunidade aqui da região do continente, né? Para poder serem selecionadas, aí quem sabe se tiverem, né, sorte, para participarem então, selecionados para participar do Ballet Bolshoi. Mas, independente disso, também eles vão fazer um curso online com a escola, com as crianças, que vai ser online, durante 6 meses, fomentando a dança aqui no estado. Então, existe essa parceria. Sim. Porque uma das coisas que a gente adotou nessa nossa gestão foi que, assim, ó, todas aquelas entidades, né, organismos que receberem algum recurso do Estado, para eles terem uma contrapartida social. Essa é a forma deles também ajudarem a fomentar a cultura no Estado. Entendi. E a gente vê que tem muito talento aqui em Santa Catarina, em várias regiões, né? Muito talento, muito talento. Pessoal... Joinville, por exemplo, com o Festival de Dança de Joinville, né? Tanto a questão da dança está lá em Joinville, né? Tanto o Bolshoi como o Festival de Dança, né? A gente vê o número de academias que tem lá no município, né? E cada vez maior, né? Cada vez maior, né? Eu recebi esses dias o prefeito de Joinville e ele estava comentando justamente a respeito disso. Que legal. Agora você falou da Coloninha, você é um apaixonado também pelo carnaval, né? Sou. Você gosta bastante. Aliás, você desfila também? Sai pela Coloninha? Também saio. Eu tive a oportunidade de, quando eu fui secretário adjunto de turismo em Florianópolis, a gestão lá atrás da ex-prefeita Ângela Min, eu fui coordenador geral de 4 carnavais aqui em Florianópolis. De 4 então carnavais. Isso já está no sangue da gente. Tá no samba faz parte. E aí, quando eu tive como secretário do município aqui, da Secretaria do Continente também, né, pela Coloninha vizinha ali da Secretaria, né, a gente teve esse vínculo, tem até hoje, né? Claro. E a gente conseguiu ajudar ali a escola também naquele momento, né? Então... Agora, o interessante é que a cultura, como você falou já no bloco anterior, né, que cultura e turismo andam lado a lado. Quando você investe bastante em cultura, você acaba chamando também turistas para poderem aproveitarem também, né, e prestigiarem também esse trabalho todo. Como é que você vê essa ligação e esse envolvimento das duas pastas, por exemplo, cultura, turismo, tentando andar lado a lado? O que acontece? O setor do turismo, ele se organizou de uma forma muito bacana aqui em Santa Catarina. Teve um momento que cada um puxava para a sua entidade. Sim. Até no momento, né, que eles chegaram à conclusão que assim, ó, a gente vai ter que ser unido para poder caminhar, né, para poder obter os resultados satisfatórios que a gente pretende. E houve esse entendimento. Então, as entidades, a Brasel, a BH, a BAV, o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, a Federação também, né, junto com a Santur, né, e as prefeituras, secretarias de turismo dos municípios, acabaram fazendo essa integração e participam de vários eventos. Tanto que antigamente tinha muito essa questão de cada um ter um stand separado. Hoje não, foi unificado. Quando participam de feiras de turismo no Brasil, né, eles participam com um salão enorme de Santa Catarina, vendendo a imagem em Santa Catarina. Sim. E a cultura tem que estar inserida dentro desse contexto. E nós agora, na nossa gestão, aqui na administração Carlos Moisés, né, a Santur ela tem trabalhado em parceria com a Fundação Catarinense Cultura. E agora, nesse mês, nós estamos desenvolvendo um roteiro cultural em homenagem a Anita Garibaldi, em função das atividades, que vai ser de Laguna a Tubarão, tá? Um roteiro turístico, tá? Que vai ser envelopado, né? E vai ser vendido para as operadoras de turismo Brasil inteiro. Né? Então, isso a gente está fazendo em parceria. A Santur conosco, né? A fundação ela dá todo o suporte técnico na questão da história e tal. Então, vão ter marcos durante esse trajeto. Eles querem futuramente fazer como se fosse um mini caminho de Santiago de Compostela, né? Para passar pelos 9 municípios onde a Anita passou. Né? Então, começando nesse pequeno trajeto entre Laguna e Tubarão. E falando toda a trajetória dela. Toda a trajetória dela. Então, isso está sendo feito juntamente, quer dizer, na realidade, é a Santur que vai lançar esse projeto, junto com a Fundação Catarinense Cultura. O que você achou, por exemplo, do documentário, né, que a AND produziu aqui, Anita, Amor, Luta, Liberdade, 4 episódios, agora vai ter o último, né, episódio agora no próximo sábado. Quer dizer, a gente deu um pontapé aí inicial nessa questão da produção de documentários aqui em Santa Catarina. Né? Alexandre, eu tive o privilégio, né, de ser convidado para a estreia, que foi ali no Palácio Cruz Souza. Né? E assim, foi emocionante, né? Realmente, e ainda com a presença dos atores, né? Sim. Que fizeram o documentário. Realmente, assim, um documentário fora de série. Eu acho que a NDTV, ela está de parabéns, e isso eu falei para o Marcelo,
né, Petrelli, né, justamente porque, às vezes, Santa Catarina não conhece a sua história. Né, e a história da Anitta ela tem que ser contada para todos os cantos do Estado. E isso aí tem que ser divulgado também nas escolas, nas bibliotecas, tem que ter livros que possam ajudá-los, né? Inclusive, as referências, até em pesquisas, né? Sim. Né? E aí eu achei assim fantástico, foi fora de série e está de parabéns o grupo por elaborar esse documentário. Até porque, né, depois o Marcelo comentando comigo, ele disse que vão fazer outros tipos de documentário falando sobre colonização açoriana, fazendo o link com Florianópolis e Açores, e outros tipos de documentários que vão vir para ir contando as histórias do nosso estado. Muito bacana, parabéns. Isso é bom, né? Com certeza. Agora sim, a gente estava conversando agora há pouco sobre o carnaval. Como é que está aí a expectativa para o carnaval do ano que vem? Tem alguma novidade? Olha, eu soube, né, que realmente eles já estão se organizando, inclusive aqui em Florianópolis eu tenho contato com o presidente da Fundação Franklin Cascais, que é meu amigo pessoal, né, que já foi presidente da Liga das Escolas de Samba, né? Ah, sim. Então já está aqui em Florianópolis, está tendo esse entendimento, já começaram a ter as reuniões para esse movimento. E o que acontece? Projetos para o carnaval, que faz parte da cultura popular, eles também podem ser aprovados pelo PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura através da Lei do Mecenato Estadual, entendeu? Então, eles podem se beneficiar desse projeto, né, que nós temos, dessa lei, né, através desses investimentos. Então, se fizerem um projeto bem elaborado, que tem um cunho cultural realmente, né, e aí eu acho que não tem problema nenhum de a gente conseguir viabilizar, né, porque existe muita falta de recursos por parte das escolas. Sim, a gente sabe, né? E aí, como vai ser um incentivo direto do empresário juntamente ao projeto, ao proponente, não passa pela fundação, tá? A gente dá a carta de captação e a prestação de conta é feita para a gente, né? Certo. Então, não existe essa interferência nossa diretamente. É menos burocrático. É menos burocrático, essa é a palavra. Ótimo. Tá? Então, eles também podem se beneficiar. E eu acho que vai ser um ganho para o carnaval. Isso já pode ser feito, então, durante esse ano ainda? Durante esse ano. Deixa eu até explicar uma coisa rapidamente aqui. Sim, fica à vontade. O que acontece? O Programa de Incentivo à Cultura, que a gente intitulou de PIC, né, ele é um programa anual. Ele não é um edital específico que abre em um determinado período e daqui a 45 dias ele fecha, como é o Aldir Blanc, como é o... Não, ele é um programa permanente. Ele virou uma lei. É como se... vou fazer um comparativo com a Lei Rouanet Nacional. Sim. Né? É a nossa Lei Rouanet do Estado. Né? Só que a Lei Rouanet Nacional é pelo imposto de renda que é captado de recursos. O nosso é pelo ICMS, né? Que é muito mais fácil e tem muito... Qualquer um pode participar, claro. Né? Pode incentivar um projeto. Se tiveres um projeto, por exemplo, na tua região, no teu bairro, sem um cunho cultural, né? O açougue da esquina, a padaria, o posto de gasolina, porque eles pagam ICMS para o Estado, eles podem aportar 20% desse valor no projeto. Né? Então, se tornou muito mais fácil. Então, ele é um programa permanente durante o ano inteiro, então ele nunca fecha. Então, essa plataforma vai estar sempre disponível no site da Fundação Catarinense de Cultura. Então, a gente vai receber, a expectativa é de receber uma média de 1.500 projetos por ano. Puxa, 1.500 projetos. Essa é a expectativa. É só as pessoas entrarem, então, no site da Fundação Catarinense de Cultura, para justamente saber todas as regras, o que precisa. Vai ter algum cadastro para poder preencher, por exemplo? Não, sim, lá tem todo o regramento. Tudo isso. Né? A partir do momento que entra no site, ele já faz a inscrição, né? E ali tem passo a passo de que tem que ser feito. Né? Ali sobe os anexos, tudo é feito através dessa plataforma digital. O que você acha que daqui para frente vai ser feito, então, já que a gente está falando desses investimentos, né? Daqui para frente, o governo do Estado está apostando na questão cultural. Como é que você vislumbra a cultura de Santa Catarina daqui para frente? O que você espera, por exemplo? Olha, a gente está trabalhando com essas setoriais, né, num programa de uma política pública para o Estado. Isso é muito bacana. Né? E agora, com esse olhar um pouco mais sensível por parte do governo do Estado para com a cultura em Santa Catarina, a tendência é cada vez mais o setor se organize. E se o setor está organizado, assim como eu dei o exemplo do turismo, né, anteriormente, né, as respostas e os resultados vão ser mais positivos e nós vamos ter um produto catarinense de qualidade. Por isso que, junto com esse programa do SC Mais Cultura, nós estamos implantando, né, que é o programa chamado de descentralização da cultura. Nas 6 mesorregiões do Estado, certo? A gente já começa esse ano esse programa e continua ano que vem. Esse ano foram disponibilizados 2 milhões para a gente começar nessas regiões e para ano que vem já está no orçamento 15 milhões.
tanto, o que acontece? Os ativos culturais de uma região, elas vão circular em outras. Então, está previsto, a partir de outubro, novembro desse ano, a gente começar uma série de eventos, tá? Serão mais de 600 eventos que serão feitos de outubro, novembro desse ano até agosto do ano que vem, em todas essas regiões que eu te falei do estado de Santa Catarina. Então, os produtos da mesma região do oeste, elas vão circular no norte, o do norte vai para a serra. Então, Santa Catarina conhece o produto de Santa Catarina. E junto nós vamos estar implantando, então, o Centro de Desenvolvimento Cultural também, que é um apoio que a gente vai dar para os municípios, né, que tem baixo IDH, abaixo de 7, para poder fazer com que eles também desenvolvam as suas atividades culturais. Região, então, vai ter a implantação de um Centro de Desenvolvimento Cultural. Daqui para frente, do ano que vem também. Isso. Para estimular. Não, já começa esse ano. Já começa esse ano. Para estimular a cultura local também. É isso aí. Maravilha. Edinho Lemos conversou com a gente aqui hoje, presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Quero te desejar muito entusiasmo, né, nessa pasta e que você realmente consiga colocar em prática tudo isso que a gente está vendo aqui, que realmente vai ser um grande incentivo para a nossa cultura. Né? Obrigado mesmo, uma ótima noite para você. Obrigado, uma boa noite, estamos sempre à disposição. Maravilha. Obrigado. Tá, então, Edinho Lemos, a gente volta amanhã, quarta-feira, tem mais Conexão ND, hein? Até mais.